Vou ser bem sincera com vocês, eu acabei esse episódio, eu olhei pro André que tava assistindo do meu lado e falei, não quero mais. Eu não vou assistir mais semana que vem porque eu não vou aguentar ver tudo que teve um spoilerzinho, micros spoilers no final mostrando. Eu não tô preparada pra vivenciar isso de novo. E olha que eu já vivi muitas vezes, mas é sempre dolorido. É importante a gente falar sobre esse episódio pra nos prepararmos completamente pro que vem na semana que vem, que vai machucar. Já te machucou alguma vez? Mas vai machucar de novo. Respira, se prepara e vem comigo comentar as prévias da catástrofe agora. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra comentar mais uma vez Berserk Memorial Edition, episódio 10. Mais uma vez, aquela breve explicação, a Memorial Edition é uma redivisão dos filmes, sim, que saíram em 2012 e 2013, porém, ela vem com alguns ajustes não só de traço e 3D principalmente, mas também inclusão de trilha sonora extra em cenas completamente inéditas, e por completamente inéditas eu digo pra vocês, inclusive, cenas que jamais foram adaptadas, inclusive no saudoso para muitos animes de 97. Pra mim tá valendo muito a pena, inclusive recentemente eu me apresentei na CCXP com dubladores dessa versão, conheci os dubladores do Guts e do Griffiths que apresentaram o painel comigo, inclusive tem um pouquinho disso lá no meu Instagram, em @xGabiXavier. E de bônus também encontramos lá o dublador do Judô, então eu tô muito mais feliz de estar acompanhando essa Memorial Edition agora, mas bora comentar o momento de caos absoluto para o ex-altivo e maravilhoso líder do bando do Falcão, o Griffiths, que agora foi resgatado da torre em que ele estava sendo torturado há cerca de um ano, e ele não parece nem um pouco mais quem ele era. O episódio começa do gancho exatamente do momento de amor entre Casca e Guts, e o Guts vendo algo estranho, uma névoa se aproximando. Você já deve se lembrar que o outro episódio já mostrou que criaturas demoníacas, míticas, estranhas, gigantescas estavam aparecendo em locais inesperados, sendo vistas por camponeses, por pessoas comuns. Algo macabro está se encaminhando para acontecer pelas amarras do destino. E é exatamente o que um cara ali em formato de esqueleto, que não sabe se é armadura, se é seu próprio corpo, mas um cara cadavérico em cima de um cavalo, uma figura espectral, aparece e diz para o Guts exatamente para ele se preparar, porque algo terrível estava prestes a acontecer, o envolvendo, e ele dá a entender que nenhum mortal pode conseguir escapar dessas amarras do destino, do que vai acontecer daqui para frente. E assim como veio, ele some, deixando esse aviso importantíssimo no ar. Nesse episódio tem alguns detalhes muito importantes e simbólicos que toda vez que eu reassisto eu reforço como essa narrativa nos detalhes, no subtexto, ela é rica. O que acontece basicamente é que existiu uma missão após o retorno do Guts e com a ajuda de alguém infiltrada ali no castelo de Midland, que era simplesmente a princesa Charlotte, ela ajudou que parte do bando, incluindo Guts, Casca, Judô, entrassem naquele castelo e fossem ao resgate do Griffiths. Só que o interessante é que quando eles chegaram lá, ninguém tinha a noção do que estava acontecendo. É claro, ele estava preso, sendo torturado, só que pelo grau de paixão, inclusive proibida e carnal, que aquele pai, o rei, tinha com a filha, ele deu um aval para aquele torturador de fazer coisas que ele jamais tinha feito. E o torturador, ele era tão sádico que ao pegar uma figura angelical, bela e altiva, como era o Griffiths, ele se sentiu com um prazer imenso de destruir aquela figura pedaço a pedaço. Quando eles chegam para o resgatar, eles encontram o Griffiths ali jogado no chão, magrelo, usando apenas o seu elmo, e quando o Guts o vê e abre aquele elmo e vê o estado não só do seu corpo, praticamente só pele e osso, com os tendões do pulso, das pernas cortados, mas quando ele olha o seu rosto, ele fala, isso aqui é ele? Ele fica pasmo, ele não acredita, e a gente nunca vê essa cena. É interessante que o Miura nunca nos mostrou o que era este Griffith, esse falcão caído, despenado, acabado. A gente tem algumas prévias que nos fazem imaginar, para além do seu corpo que está exposto, mas porque é dito que foi utilizado ferro, água fervendo, os olhos dele estão ressecados, fundos, a boca completamente seca, acabada, enxugada. Então, provavelmente, ele está repleto
de cicatrizes, queimaduras. O que o Guts viu foi tão tenebroso que ele fechou e impediu a Casca e os outros que estavam ali, inclusive a princesa, de chegarem perto. Porque ele sentiu uma empatia, uma dor e uma raiva, tudo junto. Esse gesto que o Guts fez foi de proteção. E aqui a gente tem aqueles subtextos que são importantes e que o Judô, que é muito atento, foi o único que viu naquele instante. Quando o Griffith ele olha pro Guts, o primeiro gesto daquele braço que mal consegue se erguer é ir em direção à garganta do Guts. E o olho dele, por mais que estivesse ali praticamente inexpressivo, quando ele olha pro Guts, você vê que tem uma ira, um sentimento muito intenso, uma intensidade ruim. Porque o sentimento dele com o Guts sempre foi muito intenso, muito além do que provavelmente ele mesmo entendia. E no instante em que ele foi embora, a gente vê muito isso na cena, que foi super forte, dele com a Charlotte. Um ódio profundo e uma tristeza, essas coisas que ficam mescladas, talvez nem ele mesmo escolha ou entenda o que ele sente pelo Guts. Pra Charlotte, um ano antes, ele verbalizou que ninguém ali do bando era seu amigo porque todos seguiam o seu sonho e não suas próprias ambições. Mas será que ele tinha se dado conta de como não só a espada e a utilização como guerreiro do Guts era importante pra ele, mas sim a sua figura como um amigo, como um companheiro ou como algo que mexia com a sua frieza de sentimentos que ele não conseguia perceber até tudo ser destruído? Não que a culpa fosse a do Guts, mas na cabeça do Griffith, com certeza, aquilo tudo estava acontecendo por causa daquele homem que, de repente, como se nada tivesse acontecido, estava ali, na sua frente. Então, o seu primeiro sentimento foi de ódio. Em seguida, eu não sei se o Guts, ele percebeu o que aquele gesto significava, mas ele abraça o Griffith. A única coisa que ele tem para aquela figura na frente dele é um misto de pena, de vontade, de proteção, e ele abraça. E quando ele abraça sofrendo, aí sim, o Falcão Caído coloca o seu braço, né, a sua mão, caída no braço do Guts, como se apaziguasse aqueles seus sentimentos. Tem um close no seu olho em que aquele olhar tão matador, ele também dá uma abrandada, fica menos tenso, pra você ver que neste momento já tem um conflito de sentimentos muito grande no Griffith em relação ao Guts. E quando o torturador chega ali, tranca eles e fala, haha, agora vocês estão presos para sempre, o Guts não se importa com porta de madeira. Ele simplesmente pergunta, foi você que fez isso? E o cara fica lá ostentando língua do Griffith, que inclusive foi cortada, ele utiliza como se fosse um pingente de colar, e o Guts pega a sua espada gigantesca, enfia nele, porta dentro, acaba com a porta e o pendura ali e faz ele cair lá embaixo. Aliás, existe uma fala muito interessante sobre esse fosso, sobre essa torre em si. O Judô, a Charlotte, eles comentam sobre uma lenda, que Charlotte diz que não é lenda, é realidade, do rei Geyserik, que construiu um império fazendo parte deste local em que eles estavam, e as ruínas deste império estavam ali dentro, no fundo dessa torre. E isso é verdade porque quando aquela criada da Charlotte derruba uma tocha, uma espécie de tocha, se eu não me engano, aquilo vai descendo e ilumina lá no fundo do fosso exatamente ruínas de um império, e não só isso. Mostra crânios, esqueletos, coisas marcadas todas pelo mesmo símbolo, um símbolo que é tão importante nessa obra e que no episódio que vem vai ganhar ainda mais significado para quem não dou spoilers, para quem ainda não sabe o que vem por aí. Se prepare. É dito nessa lenda do rei Geyserik que ele perdeu tudo depois de prender um homem, um sábio, segundo outra pessoa nessa história vai dizer, dentro desta mesma torre de tortura, e de repente surgiram 4 ou 5 anjos. Há controvérsias nessa história, mas esses anjos chegaram e foram de alguma maneira diretamente responsáveis pela queda deste reinado. E vejam vocês, quero lembrar nessa fala de anjos, que já vimos mesmo na discussão sobre Zod entre Guts e Griffith anteriormente, o Griffith dizendo que existe diferença, ou se questionando, existe diferença entre anjos e demônios? Pra mim, é tudo a mesma coisa. Isso ainda vai ser importante. Mais cedo neste episódio, nós vimos um cavaleiro espectral em forma de caveira. Neste episódio, a gente tem uma figura e também a verbalização de que esse tal rei imperador bizarrão que teve o império, perdeu tudo através da ação de certos anjos, 5 ou 4, não sabemos, ele era chamado de Rei Caveira por causa do elmo que ele utilizava. Se tem ligação ou não, deixemos para as teorias, mas esse é um vínculo
figurativo que sempre foi importante para os fãs desde essa época, então fica aí a dica para vocês. O Guts está com sangue nos olhos, uma raiva gigantesca, e não importa qualquer soldado que mandem ali do castelo para pegá-los, ele não se importa com flechas sendo arremessadas, ele vai para cima, escada acima, ele vai acabando e matando qualquer um no seu caminho. Eles tinham um plano para escapar, parte inclusive das pessoas nessa missão de resgate estavam já matando ou colocando para baixo os responsáveis do castelo por levantar o portão. Tanto é que eles tinham uma carroça preparada, eles fugiram com o Griffiths ali caído, né? Ele não conseguia ficar em pé porque seus tendões foram cortados completamente. E ele vai sendo chacoalhado enquanto a fuga vai acontecendo. O portão é elevado, eles conseguem fugir do castelo, mas são perseguidos por muitos soldados que atiram flechas, que atingem o cavalo da carroça. Porém, eles conseguem chegar no raio de alcance de um outro grupo que estava ali, em tese, sendo liderado pelo Corcus, daqueles resistentes do bando do Falcão que tinham esperanças de que, com a volta do seu líder, eles voltariam aos tempos de glória. E aí eles conseguem propiciar a fuga, eles conseguem vencer essa galera do castelo e conseguem então chegar no local mais seguro para colocarem o Griffiths e contarem, inclusive o Judô fala para Casca do estado em que ele estava e ela é a responsável por dizer ali para todos que tudo que vocês estavam aí sonhando, que agora os dias de vitória, os dias de glória, tudo isso vai retornar, vamos nos juntar à nação que era inimiga de Midland, que nos considerou traidores. Eles não têm noção do que está acontecendo. E quando eles ouvem a história, quando eles sabem do estado físico, que o líder deles não pode mais ser líder, que ele não pode ficar em pé, quem dirá subir num cavalo e levantar uma espada, aí aquilo bate profundamente em cada um deles. Existem reações diferentes. Algumas pessoas dão força, inclusive, para que a Casca, que ficou 1 ano os liderando, seja então a líder. Isso também combina, inclusive, com um diálogo que a gente vê, com uma decisão que a gente vê da própria Casca com o Guts. Dela abraçando o Guts e percebendo que aquilo que ela estava pensando e cogitando de depois de resgatar o Griffiths, eles saírem e ela ir embora com o Guts para uma jornada que fosse apenas dela ou dos dois, independente dessa idealização que ela sempre deu ao líder do bando, que ela nunca conseguiu chegar mais perto do que ser uma espada útil e fiel em batalhas ou missões, ela não pode fazer isso. Ali ela percebe que tem uma figura que vai ser eternamente dependente. E ela não tem a capacidade até esse ponto, ou a coragem de abandoná-lo. O Judô até fala em certo momento nesse episódio pro Guts que ele vai embora, que ele, Judô, ficará ali roubando aqui e acolá e ajudando o Griffiths enquanto fosse necessário, mas que ele deveria seguir em frente. E o Guts, ele se tornou uma figura muito admirável. Você vê que a galera que ia com ele, que ele era capitão nas batalhas, o Gaston tá ali já, inclusive, eles vão até o Guts e pedem que ele os comande. Que eles confiam nele, não importa o que aconteça. E algumas coisinhas, algumas cenas, especialmente a cena depois ali da Casca com o Guts, o Griffiths ele tá percebendo, ele tá ouvindo. Ele não tá desacordado, embora finja que está quando a Casca posteriormente entra ali na carroça. Imaginem mais uma vez um cara altivo, tendo perdido tudo quando ele estava assim, ó, quase encostando no que ele acreditava ser o seu máximo sonho, ou pelo menos o seu maior objetivo naquele instante. Tudo perdido, e ele não conseguia agora nem retornar à estaca zero, porque o seu corpo foi completamente destruído. Ele não consegue ficar em pé. Ele não consegue ser o líder de um bando de mercenários que seja, de um exército, qualquer coisa, porque ele não consegue tomar conta de si mesmo. Ele precisa do Judô, ele precisa do Guts, ele precisa da Casca para trocarem suas ataduras. Mas ele ainda tem seu orgulho. Quando o Guts está com ele até fala pro Griffiths, você quer tirar essas ataduras? Estamos só aqui nós dois, então não precisa ter vergonha de mostrar sua aparência. Não, o que ele quer? Colocar a armadura. Ele quer vestir a sua roupa, a sua persona do Falcão, embora ali ele esteja completamente destruído e sem nenhuma perspectiva lógica de voltar a ser o que um dia ele foi. E aí, quando ele olha pela fresta, ele vê a mulher que sempre o cultuou acima de qualquer coisa se abrindo sentimentalmente pro Guts, que até 1 ano atrás, pelo que ele via, ela odiava. Tudo que ele perdeu, toda a posição, todo o controle, toda a importância. O grupo dele agora está se diluindo entre querer a Casca como líder, o Guts como líder, seguirem seus próprios caminhos, seus próprios sonhos.
Pessoas que um ano antes, apesar de valorizar como instrumentos, não tinham suas próprias ambições ou eram fracos o suficiente para se agarrarem na chama dele, que era muito mais forte. Pessoas que, apesar de valorizar pelo seu uso e importância no seu caminho, não podiam ser chamados de amigos. E agora, quem é ele? Qual a sua posição? Depois de tanto trilhar, de tanto se esforçar, de tanto oferecer de si e dos outros, o que ele, Grievous, pode fazer pela sua vida? Nada. Aí a gente entende a dualidade dele entre ainda gostar do Guts ou ter algum afeto, ou querer um afeto dele, mas ter o primeiro impulso de raiva, de ódio, de inveja em certas coisas que ele acompanha, de dor, de frustração sobretudo. E um fim que parece pacato e tranquilo termina de maneira macabra depois dos créditos, porque eles deram, não um preview, mas eu diria alguns spoilers fragmentados do que eles apresentam no final, como no próximo episódio, o Eclipse. E ainda que você jamais tenha assistido Berserk, provavelmente você já ouviu falar de Eclipse. Inclusive, esta marca dos crânios que aparecem nesse episódio, Eclipse, são 2 elementos importantíssimos não só para a obra, mas também na camiseta que recentemente lancei na minha nova coleção em loja.com.br/Gabi-Xavier. Então, se você quiser se vestir como fã de Berserk, com esses elementos super importantes para a obra, depois visitem o link aqui embaixo, que também tá na descrição. E é isso, gente. Se preparem, tomem sua água, seu chá, respirem pra semana que vem, porque tenha você já visto, lido essa parte 1000 vezes ou não, porque se ou não é pior ainda, a semana que vem promete destruir você como nada antes destruiu. Então a gente se vê na semana que vem pra comentar Eclipse mais uma vez. Infelizmente, porque eu não queria reviver isso. Eu realmente não queria reviver. O sofrimento começa de verdade, muito pior do que qualquer coisa até agora, na semana que vem, no episódio 11. Espero vocês, não soltem minha mão. A gente se vê lá. Tchau, tchau.